Sejam bem-vindos a este DAZN F1 com o apoio da Solverde.pt. Estamos em semana de pausa ou em mês de pausa, porque neste mês de Abril, já se sabe, não há grandes prémios de Fórmula 1 com os cancelamentos dos grandes prémios da Arábia Saudita e do Bahrein, mas é a altura mais do que suficiente para olharmos para aquilo que aconteceu nos 3 primeiros grandes prémios da temporada, mas também para analisarmos aquilo que tem sido este ano de 2026. Para isso, estão aqui comigo o João Carlos Costa, o Nuno Pinto e o Henrique Chaves. Bem-vindos, meus amigos. E a pergunta que se põe é: porquê que os pilotos estão tão descontentes? Nuno, comece por ti, que lidas diariamente com pilotos. Porquê que há tanto descontentamento? Acho que é bastante óbvio, não é? Não tem existido, eu não vou dizer não tem existido corridas, mas não tem existido aquilo que os pilotos mais gostam, que é andar no limite. Ou, dizendo de outra maneira, quando eles andam no limite saem prejudicados. E é isso que foi um bocadinho disfarçado naquele primeiro teste de Barcelona. E no Bahrein também não conseguimos perceber de uma forma tão evidente, porque nunca se sabia bem o que é que uns andavam a fazer e os motoristas dentro de cada equipa também iam dizendo: não, ainda estamos a otimizar, ainda vamos melhorar a entrega de potência. Mas depois, quando chegas às corridas e quando chegaste aos grandes prémios, foi muito mais evidente as limitações deste novo regulamento. Agora, eu acho que é bastante evidente. Os pilotos estão descontentes porque a arte em que eles são melhores e em que eles são melhores do que eu e tu, do que os comuns mortais, não compensa. O travar tarde, o andar no limite, o puxar o carro no limite, o andar ali naquela margem muito pequena entre o escorregar e o não escorregar, mas ali no, como nós chamamos, no fio da navalha, no limite, agora não é isso que traz tempo por volta. Isto em qualificação. Depois nas corridas, a maior parte está descontente porque acho que eles definiram muito bem, a maior parte dos pilotos, eles dizem outro dos talentos, outro do conjunto de aptidões que um piloto tinha para ganhar ou defender a posição, agora não serve de nada. É como acho que o Alonso definiu bem, nós agora não ultrapassamos porque queremos, ultrapassamos sem querer, ultrapassamos para evitar bater no carro da frente. E eu acho que à parte dos pilotos que estão a ganhar, e mesmo esses eu penso que não estarão contentes com a competição em si, porque eles são pilotos a vida toda. O mais novo que está lá é o Antonelli, ok, tem 20 anos. Não tem, vai fazer. O Lindblad é mais novo agora. É mais novo, pronto, mas esses que sim, mas do que estão a ganhar. Sim, certo. Exato, mas todos estes, mesmo sendo novos, os últimos 14, 15 anos para estes, ou os últimos 25 anos da vida deles, foi a explorar o limite, a tentar mostrar que eram mais talentosos, mais bravos, não é? Mais capazes de andar com a máquina no limite para ter bom resultado. E é isso que não tem acontecido. Tu tocaste aí em 2 pontos que acho que são tremendamente importantes. Vou a este lado da mesa também, Henrique, para ouvir a tua opinião. O Nuno falou aqui de podemos ter tido um início de temporada, uma pré-temporada um tanto ou quanto mascarada, se calhar por estes 2 circuitos. Barcelona primeiro, Barcelona foi à porta fechada e por isso não tivemos tanto acesso a informação, por assim dizer, mas poderá ter sido um tanto ou quanto encoberto aquilo que realmente valem estas unidades motrizes no Bahrein, porque é um circuito onde teoricamente é mais fácil de se regenerar. O Nuno há de saber melhor que eu, mas eu acredito que sim, tanto que depois chegaste à Austrália, que é um circuito onde a regeneração é quase muito nula, difícil. Sim, dificílima, e viste o resultado que teve. Basicamente da curva 7 à curva 10, chegam aos 320 e depois fazem a curva de 340 e nem travam, reduzem mais uma. 240. 240, desculpa. Era bom. Reduzem mais um bocadinho de lift e siga. Eu acho que mascarou um bocadinho, e o facto depois também de serem vários dias e depois aprenderem mais ainda naquela pista e optimizarem as coisas, eu acho que gerou depois um grande choque para nós que vimos Austrália, Xangai, próprio Japão. Acho que foi um choque grande. Agora, Barcelona acho que mascarou mais ainda do que o Bahrein, se queres que diga, das informações que nós tínhamos de Barcelona, que não sei até que ponto eram. O grande culpado fui eu, que eu vi os carros em Barcelona e disse, usei todos em primeira mão, não é tão mau como se pensava. Não, afinal é mesmo, é pior. É pior do que o que se pensava. Barcelona disfarçou
porque não nos apercebíamos dos carros a perder velocidade na reta principal, porque não perdiam os 40, 50, 60 km/h, perdiam 10. Então, como no resto pareciam mais ágeis do que antigamente, eu lembro-me de dizer, calma que isto afinal... mas não, piorou muito, piorou Os mesmo circuitos muito. mais pequeninos então é que vão ter mais exato. ou menos boas corridas, se assim se pode dizer. E a corrida do ano pode ser o Mónaco. Pois, isso É estranho, é preocupante. Budapeste, talvez. O Nuno tocou num ponto, e eu acho que já o disse, se não aqui no podcast, numa das emissões, os pilotos passam a vida a aprender uma coisa que não podem usar de facto na Fórmula 1. Verdade que eu estou a exagerar aquilo que se aprende no karting, nas fórmulas de promoção, até chegar à Fórmula 1. Não estás a exagerar, não. Não estou? Não estás, não. E essa é a parte que a mim me está a chocar mais do que isso. Nós pensamos sempre na Fórmula 1 como o tal pináculo, como o João Amaral diz, e bem, e temos de continuar a pensar assim, sempre, ou quase sempre foi assim. Houve ali uns períodos em que isso não era verdade, mas quase sempre foi assim, e nos últimos 40 anos tem sido assim. E hoje estamos confrontados com vários campeonatos do mundo FIA, todos eles com defeito, menos um. O único campeonato onde há real liberdade, apesar de haver SSVs, é no campeonato do mundo todo o terreno. Onde tens motores V8 que fazem barulho, onde tens uma liberdade em termos de escolha de motores, e tu pensas, mas porquê é que o campeonato do mundo do todo terreno é aquele que tem essa tão grande liberdade, aquele que no fundo vai à procura daquilo que é a essência das corridas? Até no Mundial de Rallys há algumas restrições, na Fórmula E é o Mario Kart, no Campeonato do Mundo de Resistência tens carros que podiam fazer mais 2, 3, 4 segundos e que não podem porque o regulamento não quer que os carros sejam muito diferentes em termos de performance. E agora temos uma Fórmula 1 que é totalmente contra a natura em termos de pilotagem. É isso que eu não consigo entender, mas na FIA alguém pensou? E por isso é que há pilotos, neste momento, Max Verstappen é um dos casos, Fernando Alonso outro, ponderam, Fernando Alonso, podemos pôr aqui a questão da idade que ele tem, mas ponderam terminar a sua carreira na Fórmula 1. De resto, o Max tem sido super feliz a fazer o GT, vai fazer as 24 horas do Nürburgring. Tu falaste aí no WRC, mesmo aí houve um passo atrás, se nós nos recordarmos. Houve, e vai haver outro. E o próximo regulamento vai dar outro passo atrás. Vamos esperar que isso traga mais equipas, mais interesse ao Campeonato do Mundo. Mas dar um passo atrás. Simplificaram. É isso para simplificar. Eu lembro-me quando foi o primeiro ano dos regulamentos, dos antigos regulamentos dos híbridos, aquilo era uma confusão e a informação que era prestada, por exemplo, aos comissários, tinham que calçar as luvas, tinham que olhar para a luz, etc. e tal, que é algo que os comissários de pista neste momento estão também a fazer. Mas sabes outra coisa? O problema maior que temos, e a Fórmula 1 está a atravessar, e é a assunção do erro, é que à terceira prova já querem mudar as coisas. Ou seja, a Federação Internacional do Automóvel, o promotor do campeonato, Já as equipas, os pilotos... Eu também o já querem na perspectiva de a assunção do erro, para eles, para mim, é cedo na perspectiva deles, não deveria ser tão cedo, para todos nós é tarde demais. E esse é que é o erro deste regulamento. Eles, durante 4 anos, não se terem apercebido que aquilo que estavam a montar era mau. Mais, aquilo que nós criticávamos mais no anterior regulamento, para além da falta de barulho dos motores, que é um mal que ultimamente acontece em muitas outras disciplinas, e eu não me queixo aí nesse aspecto, como vocês sabem, era que os carros eram grandes demais. Então e porquê é que não fazer estes carros que temos agora, que não são pequeninos, mas são mais pequenos, mais leves, mais ágeis, e ter mantido os motores anteriores para receber 2 marcas, a Honda em todos os aspectos podia continuar sem ser preciso fazer um novo motor. Tinha dado jeito. Bastava voltar atrás com a palavra. Não era um problema por ela. Aliás, voltou, porque ela saiu e entrou. Para receber a Audi fez-se isto. Era a Audi e a Porsche. Não pode esquecer que era verdade. Era a Audi e a Porsche. A determinada altura foi só a Audi. A Audi não estaria neste campeonato se mantivesse o mesmo regulamento. A Audi tinha uma grande experiência também de outro tipo de híbrido e a Porsche também. O primeiro MGUH que houve foi da Porsche. No Campeonato do Mundo de Resistência. Mas eu acho que a questão não é por aí. Eu gosto muito que a Audi esteja e que se a Porsche tivesse e todos os outros... Melhor. Tudo bem, melhor. Mas se eles não tivessem e tivéssemos melhor corridas decentes, não era melhor? E não terias com estes carros com os motores e não atrairia outras marcas também. Claro. É um bocadinho por aí. Agora, o que eu acho mais escandaloso é tu dizes que eles já querem mudar e que assumiram. Eu não tenho visto isso. Eu tenho visto uma campanha absoluta para nos mandar areia para os olhos. Que estas corridas são fantásticas, têm muitas ultrapassagens. Exato. Isso é que eu acho inconcebível. É um produto que todos nós gostamos e eu não tenho prazer nenhum em estar aqui a deitar abaixo. Nenhum. Claro.
Gostava era que as corridas fossem melhores. Agora, não consigo ser hipócrita e dizer que isto é espetacular. Não. E não tem nada a ver com a equipa que trabalha, nem com o resultado que estamos a ter, nem nada. Se nós estivéssemos a ganhar, obviamente estaria um bocadinho mais contente, mas não gostaria disto na mesma. Da mesma maneira que não gosto destas unidades motrizes desde 2014. E durante esses tempos já houve alturas em que as equipas ou os pilotos com quem trabalhava eram altamente competitivos. E isso nunca me fez gostar desta fórmula. E agora é a mesma coisa. Eu acho que... o pessoal tem criticado o Max e a dizer... Pessoal, não todo, obviamente. Ele agora está a querer ir embora porque não é competitivo. Não. O Max foi dos primeiros a dizer que isto ia dar para o torto quando, em 2023, dominava o campeonato a seu belo prazer. Eu acho que foi mesmo o primeiro. Pois, porque deve ter sido o primeiro a experimentar, porque a Red Bull estava a fazer um trabalho ainda mais antecipado, porque ia ter uma unidade Red Bull motriz Trains. Se própria. calhar é daqueles mais obstinados para sentar num simulador por diversão e ir fazer Sim, isso. É dos mais capazes até, Sim, sim. com mais interesse. Com mais conhecimento até desse lado virtual, não é? Também. E ele em 2023, é verdade que se agora formos ver as declarações dele e até do Horner, que obviamente nós também, de uma forma mais irónica, dissemos eles estão à rasca, por isso é que estão contra o regulamento. Mas não, eles basicamente apontaram várias das causas ou vários dos efeitos que iam ter estas regras em pista. E basicamente acertaram em grande cheio, parte. em sim. cheio. Em grande Os caminhos sinuosos que eles apontavam, todos eles... E depois tu vês o Grande Prémio de Melbourne, a própria Fórmula 1 nos seus canais a comunicar, a dizer melhor corrida de sempre em Melbourne, 140 ultrapassagens quando o ano anterior tinham sido só 40, e coisas que é preciso ter lata. Para mim é um bocadinho como é que eles têm a coragem de dizer uma coisa dessas. A menos que nós, os que sempre gostamos de Fórmula 1 e que somos um bocadinho mais puristas, não interessemos para nada. E se calhar passa por aí. Se calhar o novo público que eles querem agradar não somos nós. E aí temos que fazer uma reflexão mais global, Mais abrangente. mais abrangente da situação. Agora, eu não vejo esse assumir do erro porque foi agora, porque tem sido cada vez mais, e penso que tem vindo das críticas dos pilotos e de muitos dos fãs. Finalmente. Exatamente. Finalmente. Inclusivamente tivemos a censura. Tivemos comentários censurados e coisas apagadas e imagens manipuladas, coisa que não faz sentido nenhum, mas parece uma organização que perdeu a noção da realidade. Ou então não quer nada connosco e há um novo mercado que eles querem chegar e que será assim. E se isso for se isso estiver correto, temos nós que nos habituar, se calhar, ou mudar. E estamos aqui em parte, se calhar, a dar um passo atrás e a voltar ao tempo do Bernie Ecclestone, não em termos de unidades motrizes, não em termos de motores. Era bom. Era bom. Era bom. Mas na altura em que o Bernie Ecclestone dizia que queria os abonados, os que viviam bem, os que tinham poder de compra na Fórmula 1, que não ia trabalhar esta geração jovem, que nós várias vezes falámos, inclusive tivemos um videocast em que questionávamos se fazia sentido manter ou não os novos formatos, por exemplo o Drive to Survive, que sabemos que foi o formato responsável por uma chegada gigantesca deste novo público. E tu hoje partilhaste connosco um artigo bastante interessante da Motorsport Week, da Motorsport.com, uma espécie de uma crónica em que a Fórmula 1 é cada vez mais, Henrique, e está-se a tornar cada vez mais, e por isto que o Nuno já falou, dos comentários censurados, das imagens adulteradas, de coisas que se vão... Trabalhadas, de coisas que se vão... declarações que vêm cá para fora e que nem sempre correspondem àquilo que é de facto a realidade, pelo menos a realidade com que nós nos deparamos. A Fórmula 1 é cada vez mais um espetáculo. E foi para isso que os americanos e que a Liberty Media também a comprou. Sim, a ideia é ser um E isto espetáculo. faz parte do espetáculo. A questão é que estás a deixar de ter... Lá está, obviamente, ultrapassagens tens muito mais, mas isso é um espetáculo? Quantidade agora é qualidade? Eu acho que não. Eu acho que prefiro ter 3 ou 4 ultrapassagens espetaculares, e nós comentámos na altura da Austrália, aquela ultrapassagem do Kimi ao Hamilton por fora, ainda com chuva, que é preciso ter coragem. Em 2024. Em 2024. 25. O ano passado. O ano passado, em 2025. Essa para mim vale os 140 deste ano, mas obviamente. de longe. E não foi só essa, houve mais. Portanto, para mim a qualidade tem que vir sempre à frente da quantidade. Agora, a minha questão é preciso mudar assim os regulamentos para ter corridas melhores? Eu sempre fui apologista.
não preciso, o João vai ser contra mim, que é, eu não preciso ter a corrida em tempo recorde. Agora, se me derem mais 4 ou 5 pitches de stop, em que o piloto que para e faz um undercut ao tempo que nos fez consegue passar o outro, eu acho que isso vai trazer emoção à corrida na mesma, e não é preciso estes motores que para mim nem são motores. Mas isso dá-te uma volta mais rápida, eu gosto disso. Eu não quero que a corrida demore menos tempo, eu quero que os carros andem no limite. Mais no limite. E essa Certo. é a questão que este regulamento não te traz. Estes carros andam muito aquém do limite. Aliás, uma das propostas que está em cima da mesa para ser discutida na quinta-feira é reduzir a velocidade dos carros na qualificação para dar a velocidade, para dar mais espetáculo. Para mim isso é um contrassenso total, algo que está tão mal neste regulamento. Tu precisas tirar potência aos carros, precisas tirar entrega aos carros para os carros darem mais espetáculo, para os pilotos tirarem partido do exercício de uma volta só. Bem, Mas isso não é um contrassenso, eu entendo perfeitamente o que estás a dizer. Agora, não é. Eu prefiro ver um carro que faça uma volta 2 ou 3 segundos mais lenta, mas que o piloto possa levar o carro no limite durante toda essa volta. E isso é aquela comparação. Nós fizemos, infelizmente, no Japão, a Aston Martin fez o mesmo tempo que a volta do Senna em 88, o que é preocupante, mas tu pões um on-board e o outro, e a volta do Senna é muito mais excitante de ver. Porque vês que ele andava no limite daquele carro. E eu aí prefiro que eles... É um dos tweaks do regulamento que está previsto. Eu preferia ter voltas 2 ou 3 segundos mais lentas, mas sem os carros a morrer em reta. Eu também, mas é na perspectiva para se perceber o quanto errado este regulamento está de base. Sem dúvida, sim. Não é? Tu não podes fazer... Tu tens um carro que faz X, que é capaz de fazer X, mas que dá espetáculo muito aquém de um carro que faz Y 3 segundos mais lento. Claro. E no fundo, isto é o EC também. Sim. O carro pode fazer 4 segundos mais rápido numa pista convencional, mas como é preciso andar tudo muito perto, tiramos potência ao carro mais rápido. E esse é uma contradição daquilo que para mim sempre foi o desporto motorizado. Mas no EC, pelo menos, eles andam a fundo. O carro é que está limitado. Pelo menos isso. E aqui o que está a acontecer é um bocado voltarmos atrás também nesse aspecto. E se há uma coisa que nós de facto não podemos apontar ao Bernie, podemos apontar muitos defeitos e muitas qualidades à Fórmula 1 da era Bernie Ecclestone, mas o Bernie queria uma corrida. E aquilo que nós não estamos a ter é uma corrida, estamos a ter uma mascarada de uma corrida. Sim. É uma corrida travestida mesmo. A verdade é que o próprio ano passado, às vezes até comentávamos, aquela precisão, depois passado 5 curvas, é aquilo e já temos o resultado final. Certo, mas ainda havia alguma incerteza. Mas tinhas qualificação e hoje nem isso tens. Mais do que isso, e tinhas 20 pilotos dentro do limite que o carro permitia, os pneus permitiam, a tirar partido ao máximo. Agora eu tenho dúvidas que os 20 pilotos, agora 22, tirem partido daquilo que o carro é capaz de dar. Não, tiram aquilo que a gestão do carro, a gestão eletrónica do carro no seu todo, permite que o carro ande. E isso para mim é um contrassenso, porque estes carros são mais rápidos daquilo que demonstram depois por essa necessidade de gestão. Falavam do DRS, ultrapassagens artificiais. Eu prefiro o DRS, desculpem lá. O carro tinha não sei quantos mais quilómetros, mas o piloto tinha de travar no limite e se o outro que ia à frente conseguia dar luta, o limite ia muitas vezes para lá do mesmo. Aqui não, tu não tens isso nesta altura. E depois há outra parte que eu me esqueci de dizer na tua primeira pergunta. Uma das principais frustrações dos pilotos atualmente é que eles não estão a controlar o carro. Sim. Há mecanismos que se sobrepõem aos inputs deles. Nós já aqui brincámos um bocadinho a dizer... É completamente ridículo. As equipas mais cedo ou mais tarde vão contratar técnicos de IT e não pilotos. Exato. Tu tocaste nas palavras do Fernando Alonso. Vamos a essas palavras do Fernando Alonso, o nosso colega Tomás Schlaffer, da zona en España. ¿Crees que hoy con los juegos de la batería, quizá más adelantamientos, puede ser más divertido incluso que en el pasado? No, ninguna diversión. ¿Qué diversión va a haber adelantando sin querer? Los adelantamientos que hay ahora son sin querer. De repente te encuentras con una batería superior al coche que tienes delante o te estrellas contra él o le adelantas. O sea, es una maniobra de evasión más que un adelantamiento por... voy a echarle coraje y voy a frenar más tarde que él o voy a pasar por una curva por el exterior, por el interior, hacer algo diferente, ¿no? Ahora te encuentras o con menos batería que tus rivales o con más batería y adelantas o te adelantan, así que no hay ningún tipo de cambio en carrera.
E esta declaração do Fernando Alonso faz-nos lembrar, por exemplo, 2 arranques incríveis que ele teve já enquanto piloto da Aston Martin no Grande Prémio da China em 2024, aliás, arranques muito bons com o Fernando Alonso a passar por fora na curva número 1 e na curva número 2. Ora, Alonso tocava aqui num ponto essencial, que é, de repente, podes cruzar-te com um carro que vem bem mais lento. E, tal como falámos aqui na segunda-feira passada, era só uma questão de tempo. Well, I mean, it was a massive overspeed, 50 kph, which is a real, it's a part of these new regulations that I guess we have to get used to. But also, I felt like I wasn't really given much space, given the huge excess speed that I was carrying, and it's something that we spoke about on Friday with the other drivers and the stewards, that we need to be a bit more lenient, a bit more prepared because of these huge deltas in speed, and I think we've, as a group, warned the FAA what can happen, and this has been a really unfortunate result of a massive delta speed that we've never seen before in F1 until these new regulations. As palavras de Oliver Berman em Suzuka já depois do despiste violentíssimo, 50G, num cruzar em pista com o Franco Colapinto, que estava bastante lento. Era só uma questão de tempo até isto acontecer, mais cedo ou mais tarde ia ter que acontecer, e infelizmente aconteceu em Suzuka. Exato. Claro, estamos a falar de uma Fórmula 1 que não está propriamente de mão a abanar, que anda a pedir trocos, não. Estamos a falar de uma Fórmula 1 que tem os fãs que tem os patrocinadores que tem os valores de patrocínio que tem. Estamos a falar de patrocínios como este, ao que parece, da Oracle, que foi renovado de mais de 100 milhões. É muito dinheiro e nunca vimos isto na Fórmula 1. Isso também deve-se aos pilotos e à imagem que eles mostram. Porque Exato. se tu deixaste de ter um Verstappen, se deixaste de ter um Lando Norris, que é atual campeão do mundo, se deixaste de ter um Alonso, um Hamilton, um Leclerc, que são vedetas, e não no mau sentido, Claro. tu vais deixar de ter essas marcas a querer injetar o dinheiro, porque não vai ser, obviamente, temos um Adrian Newey, que é uma lenda da Fórmula 1, mas não vai ser ele, se calhar, a cara de uma equipa, de uma corrida, Não, de uma vitória. zero, não vai, zero. apesar de poder subir ao pódio, mas é o piloto. Até por estes novos fãs, destes novos fãs que eles estão a atrair, quantos é que sabem quem é o Adrian Newey? E essa questão dos Mas fãs... é de saber quem é o Antonelli. Sim. Por isso, há aqui coisas que eu não entendo em termos de coerência, mas... Deixa-me ir aos fãs e aproveitando aquilo que o Oscar dizia há pouco, daquilo que é a maneira de vender a Fórmula 1. Nós sabemos que a Fórmula 1 hoje em dia é muito vendida pelas redes sociais e pelo peso das redes sociais. As redes sociais, tu não podes acreditar que mesmo dizendo mal, as redes sociais vão continuando a ter este nível de interesse pela Fórmula 1. Porque a determinada altura as pessoas vão ficar marcadas pelo facto aquilo agora toda a gente diz mal. E vão se desinteressar. Portanto, a Fórmula 1 tem de estar preocupada com os fãs novos também. Já percebemos que não está preocupada connosco, porque acha que nós, independentemente do produto, e se calhar é verdade, independentemente do produto, vamos estar lá e vamos pagar para ver e vamos querer ir aos grandes prémios. Faz parte de uma experiência de vida na perspectiva de muitos de nós, quando éramos miúdos, sonhámos ir ver um grande prémio ao vivo. Eu já disse Alguns isto é conseguimos assim, isso, João. outros não é? Eu E lembro-me- continuam a sonhar com Eu isso. lembro que eram 17 grandes prémios. Epá, verão, podia ir para a praia. Não, ficava em casa a ver o grande prémio. Verdade, e hoje, se calhar, tenho amigos que faziam isso e hoje dizem: são 24, se não vir este, vejo o próximo. Verdade. Epá, Mas os 24 dá-te mais dinheiro. Exato. Ou neste caso Andas dá um bocadinho dinheiro mais às para equipas. trás. Hoje já o TikTok e vem um certezinho e diz: ih, anda corrida. Mas não viste essa é a corrida?" nova maneira de ver a Fórmula 1. Eu não tenho nada contra isso e não tenho Claro. nada absolutamente contra os novos fãs. Eu tenho medo é que esses novos fãs se venham também a desinteressar. E isso faça com que toda esta força que a Fórmula 1 tem atualmente, e sobretudo a capacidade financeira da mesma, que permite, nesta altura, como o Nuno dizia, vamos mudar mais radicalmente, porque todas as equipas têm dinheiro para fazer, apesar da situação que vivemos, com a guerra no Golfo, com tudo e mais alguma coisa, mas estamos na altura em que temos de tomar uma decisão. Porque é agora ou dificilmente será ao longo deste ano. E mais, não podemos, na minha opinião, cair no engodo. Vamos mudar um bocadinho agora. E depois, quando chegarmos ao grande prémio, sei lá, do Mónaco, vamos mudar mais um bocadinho. E depois, nas férias de verão, vamos mudar mais um. Não, tem de ser radical. Porque até nós, os tais fãs puros e duros, que independentemente de ser um carro com 1000 cavalos ou 500, de fazer o tempo X ou o tempo Y, estamos lá porque... Quanto mais não seja, queremos ver o que acontece a seguir, queremos ver o carro novo. Acho que a Fórmula 1 tem de tomar esse caminho.
que é este regulamento não serve aos interesses da Fórmula 1, como está. Se calhar há uma solução, há uma panaceia para este regulamento, mas não pode ser um penso rápido. Porque senão vamos passar estes 4 anos a pôr pensos rápidos. E não fica bonito. Sobretudo num campeonato do mundo ao nível da Fórmula 1. Não há panaceia melhor do que uma panaceia que resolva a doença. E nesta altura temos uma doença na Fórmula 1. Ponto. Tens a questão, e isso é aquilo que o Henrique dizia há pouco, que é, se tens os últimos campeões do mundo verdadeiramente a dizer, e a dizer de uma forma sincera, não é por interesses, é a dizer, nós vamos fazer outras corridas porque nos dá mais gozo do que estar aqui. Essa é outra questão. E isso vai explicar e vai mostrar como é que... Vamos ver, as 24 horas de Nürburgring precisam do Max Verstappen, não porque elas já existem há muitos anos e são um show, mas com o Max Verstappen, não, mais do que isso, e com o Max Verstappen ganha uma dimensão. O campeonato onde corre o Henrique precisa de ter o Lance Stroll nesse campeonato ou qualquer outro piloto de Fórmula 1, nesta altura não, porque tem uma perspectiva diferente, mas ter o Lance Stroll, ter, sei lá, o Alonso, outro qualquer no futuro próximo, é uma mais-valia. E as pessoas vão começar a olhar para esses campeonatos. Mas estes novos fãs que são viciados em pilotos na perspectiva, seguem aos pilotos, os pilotos são mais importantes que a competição pura e dura, vão querer saber o que é o campeonato onde corre o Max Verstappen em Nürburgring, o que é que será o campeonato onde corre o Lance Stroll neste fim de semana em Paul Ricard. Portanto, esses campeonatos vão tirar partido disso e é a Fórmula 1 que está a perder. Não é, o que é que significa para ti este fim de semana receber um piloto de Fórmula 1? É sempre bom, não é? Vai dar sempre mais visibilidade e vai correr no mesmo carro que eu, portanto pode ser uma boa forma de comparação, só para tirar aqui. Espera das dicas. Henrique Chaves. Acho que vai ser ao contrário. Não, fazemos a pergunta ao contrário. E queres ir guiar este Fórmula 1? Não. Pronto. Não. Podemos fechar aqui o podcast. Mas é isso. Não. É isso que está aqui em cima da mesa. É assim, vamos dizer a verdade. Eu, entre não conduzir nada ou conduzir o Fórmula 1, prefiro conduzir o Fórmula 1. Obviamente. Mas não trocava, acho eu, pelo menos daquilo que ouço das pessoas comentarem. Em termos de puro prazer da pilotagem. Claro, óbvio, claro. Não é? Em termos de carreira. Certo. Não vamos também estar aqui. Não, obviamente. É um objetivo de cada um. Agora, é engraçado ver ver os pilotos que estão na categoria máxima, como tu dizes, a dizer, nós precisamos de fazer outras corridas para pilotar, para ter um bocadinho do gozo, não é? Para sentir que somos pilotos de automóveis ou pilotos de competição outra vez. E vocês vão ver isso, e tu vais ter a oportunidade, seguramente nestes próximos dias, que vamos estar juntos, de os ouvir, ou pelo menos aqueles que vão estar lá, e o Max também vai lá estar, se bem que não vai estar a pilotar. De certeza que eles, entre pilotos, falam de uma forma ainda mais aberta, se bem que eles têm sido bastante vocais e bastante abertos na comunicação social, mas quando tu os ouves a falar entre eles, é que dás conta do chocante que é. E o WhatsApp está a arder, não é? O grupo do WhatsApp. Sim, também, dos pilotos. E as pequenas reuniões, cada vez que eles vão ao Drivers Parade e que estão juntos no pódio ou nos briefings, basicamente foram todos perguntar ao Max como é que é Nürburgring, aquilo dá gozo ou não? E ele diz, aquilo é-me um gozo do caraças. Basta ver o sorriso de orelha a orelha que ele tem quando sai do carro, não é? E obviamente que ganhar ajuda, não é? Mas mesmo o prazer de condução mesmo que ele não tivesse ganho, apesar de depois ter sido desclassificado, mas mesmo que ele não tivesse ganho, o prazer acho que tinha sido o mesmo. E isso é chocante quando um piloto tem, independentemente do GT3 serem uns carros fabulosos e são tudo menos derivados de série, que é um protótipo. Ponto. Piscas. Aquilo é um protótipo. Mas independentemente disso, tu não estás à espera que um piloto, para mais 4 vezes campeão do mundo de Fórmula 1, tenha mais prazer a guiar um GT3 que a guiar um Fórmula 1. Mas sabes onde é que se vê isso também? Naqueles conteúdos de bastidores que fizeram da conta do Max Verstappen, o próprio Max mais descontraído, o Max mais divertido naquele fim de semana. Mas é normal, mesmo o próprio fim de semana em si. Claro, o fim de semana em si mais proporciona, não é? Claro, não estás carregado de reuniões e análises de tudo e mais alguma coisa. Por isso é que dá para fazer umas coisas para a DAZN, mostrar o nosso fim de semana. Por acaso estressou um bocadinho, mas pronto, fez-se na mesma. Mas isso sempre aconteceu, e o Nuno e eu estivemos com o Lance Stroll, e não só
em Daytona em 2018 e eu vi o prazer dos pilotos estarem num ambiente diferente, um carro competitivo para mais, podia lutar pela vitória, etc. Eles precisam disso. E eu não sou piloto, vocês é que são, mas vocês precisam disso. A vossa gasolina, e é daquelas à antiga, é de ganhar também. Mas não é só isso. Mas mais, é andar no limite, é andar no limite, explorar a ora, máquina, é domar a máquina, e agora tu não tens isso. Não tens isso. E de certa forma, eu pelo menos falo por mim, o arriscar de sentir, se eu me estico mais um bocadinho, isto pode correr mal e posso sair daqui com algumas Sim, negras. mas não queres agora é o pensar. contrário. Agora dizem-lhes lift and coast, Lift and trava coast. antes, Agora Sim, não sim. é tudo o resto. Se quiseres ser rápido, é isso. A possibilidade de teres um acidente porque há um carro que anda mais devagar 50 km. Tu referiste isso a semana passada. Tu referiste isso a semana passada quando o João Amaral falou contigo sobre o acidente de Monza. E disseste, sim, eu sabia. Soube que naquele momento tinha ultrapassado. Naquele momento não é bem assim, mas sabes que ultrapassaste e que já não vais voltar a cometer aquele erro. Mas no final do dia tu olhas para trás. Foi Spice. Isso foi em Sim, Spa. em Monza foi falha mecânica. Sim, em Monza foi mesmo- ficar Foi em muito Spa, bem. sim. O de Monza foi falha mecânica. Mas tu olhas para ali e dizes: epá, ok, já não volto a cometer este erro, mas fui testar os meus limites e testar os limites da máquina, que é algo que hoje em dia, como dizia o Fernando Alonso, esquece lá isso, mais Espera. ultrapassagens. Tu acabaste de dar uma comparação muito interessante e os dois acidentes do Henrique são bem a comparação. Desculpa que se trazer os pode teus fazer. acidentes. Não, impecável. acho que ele está aí, portanto não se preocupa. É assim, ele em Monza sabe que é uma falha mecânica. O Oli Berman não se importaria de ter tido o acidente de 50 Se fosse vezes uma se falha fosse mecânica. Preocupa-se dele. ou um erro dele. Preocupa-se é que de repente há um carro à frente dele que está a 50, 60 km mais lento quando não devia estar. Podemos dizer, mas um carro de Fórmula 1 podia, numa situação qualquer, ao longo das coisas do passado, estar 50, 60 km não por é hora. comparável. Sim, mas não é comparável. Isto agora é o dia-a-dia, isso era a exceção. E não é controlado por eles. Isso. Voltamos ao mesmo. É escandaloso. E há o exemplo do Leclerc a dizer que porque fez não sei o quê, não me lembro especificamente, mas uma coisa absolutamente normal da pilotagem na qualificação, travou um bocadinho mais tarde ou meteu o gás mais cedo e o carro atravessou. Já não tinha potência. Aquilo baralhou-se tudo nas contas e perdeu. Então, e o caso do Hamilton? I need more power. Sim. 15% more lift. Pois. Calma. Que sentido é que isto faz? Faz mais E não- 50% de lift, não é? Exato. E na qualificação da China, e eu não ouvi de todas as equipas, mas eu partilhei convosco, é chocante que da primeira volta da qualificação à última, as únicas sugestões que foram feitas aos pilotos para melhorarem o tempo por volta foi poupar mais, É tirar pé. é tirar pé. Isto é completamente inconcebível. E depois temos outro exemplo, eu não sei se partilhei convosco ou não, mas no último grande prémio, Japão? no Japão, precisamente, o Alonso não fez o treino livre 1. Sim. Porque estava ainda de volta da sua viagem. Na primeira volta, ou nas primeiras voltas do treino livre 2, o Lance fez por ritmo, por aquilo estar a melhorar, fez a curva 3 a fundo, e por fazer a curva 3 a fundo perdeu 7 décimas até ao gancho. O Alonso, que estava na primeira volta que estava a fazer, Faz melhor. faz melhor, porque ia a dar mais margem. No segundo ou no terceiro push, agora não sei, mas ali no run, quando entrou no ritmo, fez a curva também, mandou-se para a 3 a fundo como era normal E foi mais lento. e foi mais lento. Ou seja, o piloto que tinha acabado de chegar de viagem, a sua primeira volta a poupar, aquela pá, Sim. De instalação, podemos falar assim. exato, é melhor. É que chegamos, se calhar, ao ponto. Obviamente que isto é um cenário mesmo extremo, mas treinos livres, mete aí o Rookie a andar, fazer os treinos livres todos. Eu vou para a qualificação e se calhar corre melhor. É melhor porque eles não têm que andar no limite. Mais vale irem com a cabeça desprogramada só para fazer o que lhes disserem do que andarem à procura do limite do carro. Mas essa é a questão. Isto é uma comparação, isto eu não estou a inventar, isto pode-se ver nos dados. É escandaloso, percebes? É a antítese do que são corridas ou ser piloto de competição. Mas até para os engenheiros também é difícil. Para eles, Mas isso aí é uma sobretudo discussão. aqueles que estão há diferente. mais tempo. É mais eles- difícil é obrigar o piloto a fazer aquilo que ele quer. Sim. A comunicação alterou-se completamente, exato. Hoje em dia a importância, se calhar, do engenheiro de performance é fundamental em qualquer execução. Sempre teve, mas ganhou uma importância ainda maior. Mas o engenheiro de performance ia buscar detalhes de afinação ou de algum bocadinho de linhas ou de alguns instrumentos para andar no limite, se tornar mais, não mais fácil, mas mais eficiente.
E agora não, ele está a ver com a maneira da entrega da potência qual é a combinação de não Levantar o atacar, pé. de levantar o pé para dar uma volta mais rápida. É reempreender as corridas. Não, mas isto não são corridas. Não, Isto não são exato. corridas. É reempreender esta coisa que Nem se chama regularidade é. corrida. Não. E nós... Porque mas é um bocado. É. Este é um bom exemplo. Sim, mas nem- Bora aí fazer 3 km a 60. Exato. Não, mas é no caso, por exemplo, do Antonelli, quando nós vemos, apanha sozinho à frente, entra naquele relógio, faz tudo igual, porque Tem executado tem indicação de tal brilhantemente isso. engenheiro e diz, faz lift aqui, pá, e programou a cabeça para conseguir conduzir aquilo daquela forma e tira bilhete. E como não está a lutar com ninguém, não precisa Exatamente. daqueles. Agora tu depois vês o Norris a dizer: eu ultrapassei o Hamilton só para não me passar por cima, e depois sabia que ficava completamente dependente. E depois tens a questão de que não podem acelerar, ou quando aceleram, a potência não é equivalente ao que está a dar no acelerador. Isso tem que ser mudado urgentemente. Que O não tentear do acelerador agora ser por razões diferentes. Exato. Pois, não é para evitar quebrares a tração, não. Eles estão a carregar num pedal e o que está... É óbvio que já não há um cabo a puxar, já não é. Mas mesmo o eletrónico, o input que o piloto dava era proporcional ao que o motor te ia dar. E agora não é. Agora ali... Mas isso que acho, não sei se é isso que se vai falar ou não, mas acho que é uma solução QB fácil de replicar a energia elétrica ser também linear, digamos Claro. assim. Ou seja, os 50% de acelerador representar 50% de débito de energia elétrica. E isso vai tornar, se calhar, em vez de termos um pico de velocidade a meio da reta e depois o de crescer, se calhar vão chegar ao final da reta. Já haver Eles uma... apontam E que esse um pico de bocadinho velocidade por não aí. serve para nada. Visualmente, para nós, Zero. e em termos de Zero. espetáculo, Não, nada. zero. É só, Então- É para o é só cronómetro. lap time. É para o Sim. Eu estou mais preocupado com as asas sempre abertas, com o que à partida será possível. Algumas curvas com asas abertas, estou um bocadinho Mas se preocupado. for controlado pelo piloto, Também é verdade. É a responsabilidade deles. Sim, também é verdade. Aí Não é? tenho que dar razão, sim. Então, isso- acho que há uma quantidade de coisas e por isso, há bocado nós falávamos da importância da FIA nesta reunião. A FIA tem de facto a chave. Não se pode deixar levar. Eu sei que a FIA entregou a administração do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 à Liberty e que as equipas têm muito peso. Verdade, mas a FIA tem a chave da Mas se segurança. calhar só uma equipa neste momento é que está satisfeita. Eu acho que nem essa está muito satisfeita, se queres que diga. Ainda que o Fred Vasseur na Ferrari também venha dizer não, isto agora é que é muito bom, temos muitas ultrapassagens. Acho que é discurso por, usando uma expressão francesa, por repatele bourgeois. Sim, para mas vir, é um discurso de quem vai jantar com um senhor italiano. Sim. isso não, nós temos aqui... o Toto Wolff é o único que tem dito que isto é bom. Sim. Não nos podemos esquecer que ele é um ex-piloto de corridas. Sim. Ele não pode gostar disto. Não. Agora, ele é dono de uma empresa que vale 6 bilhões neste momento, em que ele Mas não é pode pouco. criticar para não perder, para não desvalorizar Claro. a sua. Acho que estamos só por aí. O E mesmo está a lado do ganhar. Frederico Vasseur. Nós aí temos mais. Não é dele. Temos Não mais Não é dele, liberdade. sim. Mas Nós é um aí- empregado. Sim. É um empregado e não podes valorizar quem lhe seu- paga o ordenado. Exatamente. Agora, Nós aí temos mais liberdade porque não temos nada a perder e temos muito a ganhar em termos de paixão. É um facto. E temos perdido. Agora, Temos perdido é todos. isso, era aí que eu ia. A verdade é que as audiências dos grandes prémios têm sido baixas. Porque o fã, novo ou antigo, desculpem usar esta expressão, não é burro. E aquilo não é um bom espetáculo. Verdade, nós na Austrália eu não e sei todos se nós. alguns não são. Mas a grande maioria não é, Nuno. E os números em todo o mundo, ou pelo menos Estou a aqueles, brincar, eu sou- aqueles sim. que nós temos conhecimento, são de diminuição de 30%, 40%, 50% do número. Em mercados gigantes. Em mercados gigantes, verdade. Em mercados não gigantes. ajuda às horas. Tudo isso, mas a comparação, Mas a comparação foi é feita com os esses mesmos, grandes sim. prémios. Sim, mas Portanto, é que é isso. O é único que que, show foi a Itália, não é? Mas por razões por lógicas razões também. lógicas, tens um Sim. italiano a vencer. Sim, claro. o que é perfeitamente normal. Acho que é preciso E que parar. antes não tinham, nem a Ferrari, nem sim, o piloto. sim. Nem pelo... Agora pelo menos tem Os um piloto que últimos ganha. anos, Acho que temos de parar e pensar. É um bocadinho para escuta e olho, como se havia das passagens de nível sem guarda nos comboios. É um bocado por aí. Não, é que, como eu digo, nenhum de nós gosta de estar a fazer uma Não, coisa não. que é a nossa paixão e trabalhamos nela, entre aspas, a criticar ou a deitar abaixo. Temos a Mas não sorte de podemos- trabalhar nela, temos a sorte Exato. de trabalhar numa paixão. Sim, e de participar e tudo isso. Agora, não podemos, eu acho que não nos ficaria bem, e não faz parte da personalidade de nenhum, de ser hipócrita ao ponto de estar aqui a dizer que isto é espetacular. Só para tentar fazer números. E a mim choca-me de uma maneira brutal
que vocês ainda não tiveram essa oportunidade, mas é ver um grupo grande de pessoas com muito peso dentro do paddock em termos de mídia, e outros canais que dão a Fórmula 1 têm feito isso, a fazer tipo lavagem cerebral aos espectadores, dizer isto é espetacular, isto é muito bom. Não, eu acho que temos que estar todos juntos e pôr o dedo na ferida e dizer isto não está bem, para podermos melhorar. Mas eu acho que é isso que os pilotos, de certa forma, Estão têm feito. Estão a fazer. Porque eles também... Obviamente que eu estou a falar disto, também sou jovem e a malta fala muito disso. Mas eles são influencers, e efetivamente, eles influenciam as pessoas que veem a Fórmula 1. São os maiores. Exatamente. E se eles disserem, epá, não, isto não é bom, o gajo que o segue vai dizer, não, epá, isto de facto não é mesmo bom. Não. Tem que mudar isto. E se calhar são esses, ok, estou a falar se calhar do público mais jovem, que vai forçar de certa forma, não vendo, vai forçar a dizer, epá, se calhar temos mesmo que mudar alguma coisa porque estamos a perder pessoas que veem, e depois as empresas deixam de pôr cá o dinheiro porque há menos pessoas a ver. Sobretudo quando a Fórmula 1, ano após ano, no encontro antes da temporada começar, com os broadcasters, com aqueles que pagam os direitos, com os patrocinadores, traz sempre os números e diz: a minha audiência está a crescer, eu conquistei mais não sei quanto, bati no engagement do não sei das quantas, e se calhar no final deste ano alguém vai ter que prestar contas, e se calhar para isso não acontecer, mais vale. E não estavam à espera. É isso que me choca muito. Eu não sei se não estavam à espera. Não consigo entender que um grupo com a capacidade de gestão, de engenharia, de marketing, de conhecimento global como tem a Liberty e as equipas, não estavam à espera que isto viesse a acontecer. Isso faz-me um bocado de confusão, porque de facto algumas vozes começaram, ainda o Nuno falava há pouco do Max, algumas vozes começaram muito cedo a levantar-se, e eu acho que após os testes de Barcelona disfarçaram-se, se calhar. As equipas não estavam ainda suficientemente preparadas, mas os testes E ninguém estava à procura da volta. E ninguém estava à procura da volta. Isso faz uma grande diferença. E o teste do Bahrein acabou por mostrar um bocadinho, mas à primeira corrida eu acho que se deviam ter todos logo sentado e pensado. Eu sei, a primeira corrida era cedo, se calhar é. Agora, a minha pergunta é, não há esta situação de não termos estes dois grandes prémios? Esta reunião acontecia? Não. Se tivéssemos os grandes prémios. Havia esta capacidade, e se tivéssemos... Bem, o Nuno já disse, Jeddah podia ser um perigo muito grande. O Bahrein não, porque os carros já tinham andado e as equipas até já tinham... Eu tenho dúvidas se não é isto que eles querem, sinceramente. Epá, porque tens visto tanta coisa, e aqui parece um velho do Restelo a falar, mas a mim choca-me, eu não quero ir ver. Mas volto a dizer, não sou eu o público-alvo. DJs na grelha... o gajo a dançar que eu nem sabia quem eles eram, mas também não estou interessado. Aqueles paddocks, marinas artificiais, eu acho que isto é só mais um passo. Eu acho que nós às vezes vamos deixando e estão lá os sinais todos e nós vamos, pronto, passa. Mas eu acho que se calhar o produto em pista não é o mais importante. Era a tal história que eu dizia há pouco do Bernie. O Bernie sempre se preocupou também com o produto em pista. Claro. Mas então, e preocupou-se em distribuir dinheiro e bem. Sempre, estes sempre. também estão a fazer. Até distribuir mais. Sim, eu acho que eles estão muito fechados no imediato. E estão a contar que isto vai continuar a crescer. E é aquilo que eu te perguntei há bocado. Eu não acredito, a menos que tenha uma perspectiva completamente desfasada do mundo, e pode acontecer, porque às vezes sinto-me muito à parte do que acontece. Eu acho que isto não aguenta 4 anos, de certeza que não. Eu acho que não aguenta 1 ou 2. Mas se calhar estou errado, porque eu também não tenho redes sociais, não uso, eu vivo num mundo diferente. Se tu puseres meia dúzia de clipes, não sei, eu nem sabia quem era, mas estava lá os atores do Mario Kart a fazer aquela figura na grelha. Não é? Pões mais 1 ou 2, 3, 4 clipes do TikTok. E o pessoal que agora eles querem atrair satisfaz-se com 2 ou 3 ultrapassagens que eles nem percebem bem, um passou, o outro passou e tal, isto é que é corrida. Se calhar é isto que eles querem, percebes? Porque as corridas de sprint, outro exemplo, temos tido várias mensagens de que isto é para atrair de outra maneira. E com a possibilidade de alargar o número de sprints. Mas a questão é, como é que tu chegaste aqui? Este público veio com uma Fórmula 1 completamente diferente, com uma Fórmula 1 que ainda tinha corridas. Mas este não foi o público que entrou, ou muito deste público não é aquele público que entrou, e nós já falámos sobre isso. Numa Fórmula 1 scriptada, porque sabemos, quem acompanha os fins de semana de corrida após corrida, eu, tu, o Nuno, o João, aqueles que nos ouvem,
sabemos que muitas das vezes aquilo que nós vemos nos Drive to Survive são descontextualizados. Eu, por exemplo, recordo-me que quando me chateei e deixei de prestar atenção ao Drive to Survive foi quando havia umas declarações do Lando Norris que estavam completamente adulteradas, mas que, ou seja, as Adulteradas não estavam, não estava fora de contexto, de exato. Ou seja, as palavras eram do Grande Prémio da Austrália e já estávamos em Spa. Claro, uma coisa isso assim há do várias género. assim. Ou seja, vamos buscar, vamos descontextualizar ou vamos tirá-las do verdadeiro contexto porque aqui encaixam bem. E se calhar foi aquele público que depois teve o choque de realidade quando chegou e disse: mas isto são mesmo 60 voltas? Isto dura assim mesmo 1h30? Então fico-me pelos highlights. Ou sim, vou ver uma sprint. Não é esse público. Mas por isso é que eu acho que há várias formas de tornares uma corrida mais interessante com os carros que deviam ser os carros de Fórmula 1. Epá, mais paragens, sei lá. Há tanta forma de fazer isso que não é com estes monolugares. Porque isto aqui, lá está, são ultrapassagens que é o ioiô. Ioiô mesmo. Tu passas e és ultrapassado. É a melhor definição. E é a questão, eles não brincam com a questão do Mario Kart nem com o cogumelo por acaso. Mas Brincam já porque temos, sentem. o cogumelo já temos na Fórmula E, em parte, não é? Já foi criada para isso. E foi Sim, e tudo bem, e tudo bem. Mas também ela soube evoluir e de tal maneira percebeu que precisava de mais espetáculo, até de mais velocidade. A geração 4 não vai correr em Londres, não cabe. Não, é? e o contrário, eu que nunca fui, como vocês sabem, a favor da Fórmula E, vejo a Fórmula E a caminhar para carros mais rápidos Exato. e com mais performance, E para circuitos convencionais e para corridas normais. e a não é? Fórmula 1 fazer o trajeto contrário. E isto não cabe na cabeça de ninguém. Há sempre aquela E até podia ser melhor, era. E aqui eu acho, era o que eu faria. A Fórmula E está a fazer o caminho para a eletrificação e para mostrar que se pode fazer competição com carros ou monolugares elétricos. Fiquem com isso, desenvolvam. Grandes pilotos que estão lá. As corridas acabam por ser interessantes se tu entrares naquele espírito que sempre foi. Sim. E até são interessantes. E há batalhas roda a roda. São. E a Fórmula 1 deixa a eletrificação e concentra-se na outra parte. Há uns anos eu disse isso, Sim, que sim. é Combustíveis sustentáveis. sustentáveis, motores V8. atmosféricos, V8. Não há V8, ligação à V10, V12, indústria. seja o que não é for. importante, a Fórmula 1 sempre foi primeiro do que tudo um espetáculo. Mas depois a ligação, aquilo que se passa. A Fórmula 1 nos anos 70 tinha motores todos iguais, quase. E isso não fazia com que a Fórmula 1 fosse menos espetacular ou tivesse menos interesse, nenhum interesse diferente. E nós temos evoluído. Eu faço parte, pela idade, daquele grupo de pessoas que tinha de esperar por quinta-feira para saber qual era o resultado de um grande prémio para ler no jornal. Não é? Muitas vezes não tínhamos nos jornais diários. Isso hoje, felizmente para todos, não é uma realidade. Podemos ver tudo e mais um par de botas, saber tudo e mais um par de botas no imediato. Agora, o tipo de corridas que nós temos é que se calhar não vai atrair durante muito tempo mesmo esses novos espectadores que vieram pelas mais variadas razões, e eu fui o primeiro a dizer que venham 10 e que fiquem 3 já é ganho. Facto. Mas se calhar nem esses 3 vão ficar. E essa é a parte que me O preocupa. problema é que não ficam esses 3 e os 7, nossos. Os nossos vão. Porque eu estou muito mais entusiasmado, sinceramente. Também porque o voo é mais curto. Mas estou muito mais entusiasmado para ir amanhã para Paul Ricard e ver 180 pilotos a andar no limite das suas capacidades. Mesmo sabendo que há um carro com BOP e que aquilo é tudo de mais ou Sim, menos mas eles andam no máximo Mas daquilo. eles andam no máximo. Não andam no máximo daquilo. Do que fui para o Japão, percebes? E o Japão era a minha corrida preferida. E tu notaste, e ali no Japão não há menos da nova geração, os fãs japoneses são altamente conhecedores. E ir para a bancada e ver as primeiras voltas de cada sessão foi uma desilusão. E foi uma desilusão também pela reação dos fãs. Ninguém fica motivado ou animado quando vê estes monolugares a passar. Tu por acaso tinhas dito isso e nós estávamos a descer para a cabine depois do pré-corrida. Sim. Eu assim, depois tenho que perguntar ao número e esqueci-me. E qual é que foi a reação depois da corrida? Porque lá está, houve não sei quantas ultrapassagens houve, mas ficaram malucos com aquilo ou perceberam que aquilo não era corrida? Não, eu pois. acho, sim. O fã E japonês viste é muito conhecedor. a bancada a ficar vazia mais cedo do que noutros anos. Mesmo Mais, nós à falámos noite disso. eu vi imagens à noite de sábado, de sexta para sábado e de Que é- sábado a domingo, que é tradicional que é ficarem tradicional lá. a bancada ficar com muita gente. Não, havia pessoas, obviamente, mas o interesse era menor. E isso é um sinal, até porque o Nuno disse, o fã japonês é conhecedor. Aliás, o único sítio onde continua a haver
revistas de desporto motorizado apenas e só é no Japão. Há uma aqui e outra ali, mas em número e quantidade e a venderem continua a ser no Japão. É um fã diferente, é um fã que é capaz de fazer aquilo que faz, aqueles chapéus incríveis com tudo e mais alguma coisa. Souberam sim alguns deles até adaptar às novas realidades da Fórmula 1, mas é um fã que não é parvo e que sabe que aquilo que lhes estão a oferecer em termos de espetáculo não é bom. Basta pensar que nós tínhamos todos pensar, temos 22 carros na grelha, os arranques vão ser muito mais giros, não é? Não é? Começa logo aí. É apenas um sinal. E é apenas um sinal de que Mas isto só de tiveste facto 22 tem... no Japão. Pois, verdade. Mas aquilo que nós víamos... Nós agora olhamos para o ranking e ficamos à espera não da curva número 1, mas para ver se alguém encaixa na traseira do outro. Isso é preocupante. Mas isso vais por aí, desde que os carros não fazem barulho, que os arranques não têm. Verdade. Ao vivo, não é em termos de espetáculo de televisão, isso é incomparável. Mas eram rápidos, saíam com rapidez. E estes são rápidos um bocadinho mais à frente. Tu estiveste no Estoril e a bancada vibrava quando aceleravam todos os carros. Agora Não vibra. não, nem pouco mais ou menos. Agora vibra vibra, mais se a minha calhar, por máquina de outras lavagem. Bom, Não é? estamos mesmo a chegar ao nosso limite. Henrique, Nuno e João, era um tema que era inevitável e tínhamos que debater. A ver, vamos, o que é que esta reunião de dia 9 nos pode trazer? É o tema para o próximo podcast, as decisões. Mas, certo? se soubermos alguma coisa, Sim. acho que não vamos saber muito. O Nuno acho que está lá no grupo do WhatsApp. Não, é só para pilotos. Mas tu és. Mas eu espero que os pilotos saibam. É que essa é que é a questão. Mas algum vai? Não. É que é essa a questão. Era o Os que eu pilotos dizia. não estão. Esta reunião devia ter um representante da GPDA. Era No mínimo. no mínimo. No mínimo. Era o mínimo dos mínimos. Porquê é que não convidam os pilotos? Têm medo das opiniões dos pilotos? Se calhar não interessa, mas pronto. Pode ser que o Max um dia destes diga: olha, eu vou mesmo, faço no Nürburgring e vou mesmo fazer um aninho ou dois de corridas de GTs e quando isto voltar a ser corridas Logo a penso. sério eu volto. Logo penso. E pode ser que isso acordem. sirva, mas não pode ser só ele. Tem que ser ele e tem que ser. Eu acho que têm que ser todos. E acho que aqueles com mais peso, e nós falámos os nomes, têm que chegar à frente. Ou então dizer: olha, isto já não é para mim, façam o que quiserem, que eu vou à minha vida. Mas outros, os pilotos com mais títulos e com mais peso mediático, têm que. E eu acho que têm feito, com uma ou outra exceção. Os outros não podem fazer, também têm que se proteger, não é? Porque se começam a falar muito mal, também há outros para ir para o lugar. Claro, é óbvio, mas se tiveres um Alonso, um Max, um Hamilton, um Leclerc, Pilotos um não têm Lando, nada a provar a ninguém. esses não estão ameaçados. Não é? Esses não estão ameaçados. Esses são, Todos campeões do mundo. claro, todos E já têm não que- é. O próprio já Pierre não- Gasly também pode estar esse Oh, luxo. claro, tem outro estatuto. E podem-se mas dar ao não vamos luxo até pedir- financeiro de fazer isso. Obviamente. Ao pagar multas, se as equipas lhes puserem multas, tudo isso. Agora, óbvio, não vamos pedir ao Lindblad, que coitado, agora chegou lá, Ainda agora chegou. não se vai meter em alhadas. Agora, os mais pesados têm que chegar à frente se efetivamente amam o desporto. Eu acho que é para o bem de todos e para o bem do futuro. E o futuro diz-nos que nós na segunda-feira cá estaremos. Uma vez mais, obrigado aos três por terem cá estado e a ti que estás desse lado, que ouviste ou que viste esta edição. Segunda-feira voltaremos para tentar perceber o que é que saiu dessa reunião de dia 9. E a fechar, digo-te que neste mês de Abril vamos recordar grandes prémios daqueles à séria, à antiga, nos próximos fins de semana para acompanhar de fio a pavio na DAZN. Um abraço, até para a semana.